na mesa Educação para os Povos dos Brasis, Políticas Educacionais, e, na sequência daí, a gente vai abrir as falas aí na sequência que você... Agora a gente passa para o Marcos. Está com você, Marcos. Bom, uma boa tarde a todas as pessoas, e, embora já pareça uma redundância, né? Mas acho que todo mundo aqui já fez isso, eu não vou deixar também de fazer o meu agradecimento à Thaís, né, pelo convite hiper carinhoso para esse evento. E algo que me pareceu muito importante desde o início, né, em nome das estudantes de pedagogia. Esse lugar mexeu comigo, né? Eu já estou distante da universidade há algum tempo, não pretendia mais voltar para cá, mas o convite da Thaís me pegou, me fisgou, né, para essa, digamos assim, meio que despedida desse circuito. Então, assim, muitíssimo obrigado, né, pelo convite, pela proposição do tema, né, que é outra coisa que me pegou bastante, em função da trajetória das pesquisas, enfim, do que eu fiz antes da universidade, durante a universidade e depois da universidade. Vou me dar o direito também de citar o Geraldo Pedrosa, mais conhecido como Geraldo Vandré. Ele dizia: a vida não se resume a festivais. Eu diria: a vida não se resume à universidade. Né? Mas, para não fugir da estrutura musical aqui, apontada pelas amigas, pelas almas aqui presentes, eu sempre começo as minhas falas, as minhas conversas, com uma epígrafe. Né? Epígrafe é aquilo que a gente coloca, digamos assim, antes, né, de discorrer o texto. A epígrafe é a epiderme do texto, né? Aquilo que está à flor da pele do texto, que de uma certa maneira sintetiza, geralmente de maneira poética, né? E por isso essa estrutura musical, né, ela não é uma coincidência. Eu diria que ela é a estrutura básica da nossa produção de conhecimento, a estrutura epistemológica do ser humano, ela é musical. Né? Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A epigrafia é: Chera sar Iapakui, Chera sar Iapakui. Sentei na beira do rio e chorei. Sentei na beira do rio e chorei. Chera sar
Iapakui, Cherasar, Iapakui. Ide were ita oshun, ide were. Ide were ita oshun, ide were. Oshakeniwa ita oshun, cheke ita ya. Ide were ita oshun, Shiva Shankara, Shiva Shankara, Shiva Shankara Madeha Shalajai, Shiva Shankara, Shiva Shankara Jai, Shiva Shankara, Shiva Shankara, Shiva Shankara Desha, Desha Jai, Mahadesha Jai, Mahadesha Jai, Shiva Shankara, Shiva Shankara, Shiva Shankara Veda, Jai Jai Jai. Essa epígrafe, para mim, sintetiza muito, porque são 3 trechos de 3 canções tradicionais, que são extremamente importantes no contexto dessas 3 culturas. Não? Cherasar Iapakui é uma canção guarani do Rio Grande do Sul, recopilada pelo grupo Tapes no comecinho dos anos 70, e a tradução literal é essa: sentei na beira do rio e chorei. Em função do quê? Em função da memória do extermínio, não só do povo, dos povos guaranis, mas de todas as populações indígenas. Em geral, as pessoas tratam índio como, né? O que já é um termo pejorativo, mas todas as pessoas indígenas como se fossem um bloco homogêneo, né? Não são. No Brasil, hoje, aproximadamente 280 etnias, 280 povos diferentes com línguas diferentes. 280. Então, não é tudo a mesma coisa. E entre os Guarani, por exemplo, também não é a mesma coisa. Né? Tive o contato mais próximo, ao longo dessas décadas, com os Guarani em Biá, aqui de São Paulo, interior de São Paulo, mas também com os Guarani em Andeva, que são os Guarani no Paraná e boa parte do Paraguai. Assim como também com alguns, o contato não foi tão intenso, mas também com os Guarani Kaiowá. Kaiowá quer dizer o povo da floresta. Avá é povo, né? Kaiô que está escondido, está na floresta, no Mato Grosso. Né? Assim como também tem os Guarani Camaiurá, no Parque do Xingu. Então, assim, quando a gente fala Guarani, não é uma coisa só. Tá? E também não é uma coisa só quando a gente fala de população indígena. E a mesma coisa com relação, né, a todos os descendentes de negros e negras que vieram para cá, príncipes e princesas, guerreiros, reduzidos à condição de escravos. Né? A segunda, então, emendando, né, essa canção, Cherasar Iapakui, Ideuere. Ideuere é um iki, um canto de iniciação para os filhos de Oxum. Oxum, a orixá das águas doces. Né? Antes que alguém levante o dedo aqui dizendo que eu estou interferindo com religião, não estou interferindo com religião, estou falando de um modo epistêmico. Todos, no mundo, né, iorubá pelo menos, todos os orixás são modelos epistêmicos, formas de conhecer que nos habitam. O nosso ori, a nossa cabeça, ou seja, a nossa faculdade de conhecer e atuar sobre o mundo. Por que quando a gente fala sobre Hermes, Dionísio, né, Apolo, ninguém diz que a gente está falando de religião? Mas é a religião deles, dos gregos, hoje um pouco menos, mas sempre foi.
Então, por que que quando a gente vai falar sobre Oxum, Ogum, Obatalá, né, as Iabás todas, né, as pessoas ficam incomodadas porque a gente está misturando religião. Não é. E isso é uma das minhas velhas brigas, né, na seara da universidade, pelo menos, e fora dela também. Reconhecer essa natureza epistêmica do conhecimento. E por que que é importante conhecê-las para poder lidar, aprender com esses universos, né? Então, Ideuere é um Iki, um canto de iniciação para os filhos de Oxum. Esse modo de conhecer que se articula com a natureza, com a criação. Quando a gente fala um termo em grego, dá mais credibilidade, né? Então, poiesis. Poiesis é o quê? Criação. É onde vai dar poesia, né? E ele diz o seguinte, né, em Yorubá: Ideuere é o som dos búzios rolando no rio, na corrente do rio, né? Então, esse burburinho dos búzios, das conchinhas, né, que vão pelo rio. Então, Ideuere uere, que reforça o movimento e o som desses búzios. Ita Oxum, quer dizer, me ensina, Oxum, me ensina a ser como os búzios na correnteza do rio. Ita Oxum, me ensina, mãe, né, mãe Oxum. Por quê? Porque se eu não aprender a ser como e amar como os búzios na corrente do rio, o mundo, aquilo que a gente chama de mundo mesmo, é tcheque, tcheque, tcheque. Ou seja, tudo é ilusão, ilusão, ilusão. Já contestando epistemicamente, em termos epistemológicos, a constituição daquilo que a gente chama de realidade. Porque está embaixo disso. É daí que a gente tem um impulso para a criação, para poieses. Porque todo poeta, criança, uma boa parte das mulheres que eu conheço, loucos, vagabundos, periféricos, sabem muito bem disso. Por que que a gente cria? Porque a gente não aceita esse mundo da forma como ele está. É isso que impulsiona a criação, né? E o terceiro, um mantra hindu, né? Evidentemente, Shiva Shankara. Shiva é o terceiro da Trimurti indiana, né? São 3 deuses, né? Eu acho isso interessantíssimo, né? Porque a gente já deixa um monoteísmo de lado, né? Assim, todo monoteísmo é uma discussão absolutamente monótona, né? Então, assim, são 3. Brahma, que é o criador, Vishnu, aquele que conserva, e Shiva, que é o que transforma. Então, é uma concepção já dinâmica de início. Já são 3. Cada um deles tem a sua Shakti, a sua contraparte feminina, né? Lakshmi, Sarasvati e Parvati, que é a mulher de Shiva, que, como Parvati, é doadora de vida, mas ela, ao mesmo tempo, é Kali, a senhora da morte. Porque a mulher, do ponto de vista, e não é uma discussão sexista, pelo amor de Deus, eu não quero entrar na discussão de gênero, eu estou falando em termos míticos e em termos epistemológicos, certo? Então, a contraparte feminina de Shiva, que acompanha as transformações, ela é, ao mesmo tempo, doadora de vida e da morte. O que nos remete a uma concepção bastante arcaica, eu quero dizer antiga, primeva, né? Como diriam os Guarani, Nyande, lá nos primeiros tempos, né? De que a mulher ela tem essa possibilidade da criação da vida, uma questão biológica, né? Mas também é senhora da morte. Por que senhora da morte? Porque ela, diria Rita Lee, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra.
Acho que vocês não conhecem, né, essa canção. Eu estou ficando muito velho nas minhas referências, né? Mas, enfim, era tema de abertura da TV Mulher no comecinho dos anos 80, né? Que era aquela coisa revolucionária, né? A Marília Gabriela apresentando, tinha até Marta Suplicy falando, né, sobre sexologia, né? Meu Deus do céu, o que virou aquilo, né? Assim, putz, a gente sobrevive ainda para ver essas coisas, né? Mas, enfim, então, esse sangue menstrual para o homem primitivo, quando a gente ainda não tinha conhecimento de como é que se procede a reprodução, e mesmo depois, esse sangue menstrual é uma morte mensal. Ela morre, ela sangra, mas curioso, não morre. Ela renasce. É vida e morte, esta potência. Esse termo para mim é extremamente importante porque ele, do meu ponto de vista, ele é o oposto do poder. O poder é patriarcal. É o poder do Estado, é o poder das milícias, o poder do exército, o poder, né, do Estado, enfim. A potência não. A potência é algo que está nos subterrâneos, no fluxo da vida, do rio de Oxum, ou, enfim. E, portanto, é esta potência que faz com que as mudanças possam ocorrer, né? Vocês poderiam dizer assim, mas já está falando algumas coisas aí que eu não estou entendendo muito bem. Eu ia falar sobre essas bases, digamos assim, teóricas, eu não gosto do nome teóricas, mas, assim, para não me estender muito, porque eu quero chegar, né, a um outro lugar, eu pediria para Thaís mostrar as minhas pessoas companheiras de viagem, aquelas que me ajudam a pensar, a investigar e a lecionar. Mami Zolo, we Mami Zolo, we Mami Zolo, we Mami Zolo, we Mami Zolo, Mami Zolo, we 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 Mami Zolo, Mami Zolo, we 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 Mami Zolo, ngakana ngantando mama zami wase kwakuhle kwethu bajabulo makhelwa mina ngakana ngantando mama zami wase kwakuhle kwethu bajabulo makhelwa mina ngakana ngantando mama zami wase kwakuhle kwethu bajabulo makhelwa bajabulo makhelwa Majabulo makhelwa kwakumnandi kimina mamezala nanamhlanje na usemnandi kwakumnandi kimina mamezala
namhlanje usemnandi usangithanda. Esses são as minhas pessoas companheiras de viagem, são as que me ajudam a pensar, a investigar e a tarefa, digamos assim, na docência. Por que eu disse antes, durante e depois da universidade? Porque isso aqui tudo não foi na universidade. Isso aqui tudo foi na escola? Não, não foi na escola. Aliás, meu pai fez o terceiro ano do primário em Ilhéus, né, veio para Santos, onde eu nasci, para ser estivador no Porto de Santos, né. Depois entrou para a Força Pública, na época chamava-se Força Pública, mas ele tinha essa noção, por conta dos meus avós também, de que a aprendizagem da palavra era extremamente importante. E aí ele me alfabetizou de uma maneira um pouco precoce, de 5 para 6 anos, né? Aos 7 eu já estava devorando um monte de coisas que ele me trazia de uma maneira muito ilícita, né? Nessa época meu pai fazia transporte de presos do interior para São Paulo e de São Paulo para o interior. E sempre que passava por alguma penitenciária de uma biblioteca um pouco maior, ele pegava alguns livros emprestados para trazer para mim, para eu ler.
Eu até hoje eu não sei muito bem qual foi os critérios dele para isso, mas garanto que esses livros nunca voltaram para as penitenciárias de origem, né? Então, confesso aqui meu crime. Eles continuam comigo na minha biblioteca, né? Visceral. Então, títulos como Maravilhas do Conhecimento Humano, onde eu dei de cara com Sócrates, não o jogador de futebol, o filósofo. E aí foi uma perdição, né? China, o Império do Centro. Revolução Educacional na Rússia. Sabe, assim como também algumas coisas um pouco mais leves, né? Como Clarice Lispector, né? Pablo Neruda, já. Pois bem, por isso que toda essa minha formação ela foi anterior e apesar da escola. Quando eu entrei no primário, na sétima série, no primeiro ano, aos 7 anos, né? Na primeira semana, a professora chamou a minha mãe para uma reunião. Disse assim, olha, o seu filho está atrapalhando a aula. Porque eu começo a escrever as palavras na lousa e ele já lê o que é. Não dá. Então, na primeira semana da primeira série, eu aprendi que o código escolar é calado, silêncio, não fale, não se manifeste, não atrapalhe a ordem. E eu fiquei calado durante toda essa escolarização, porque tudo aquilo que tinha naquela escola não me serviu de nada. Aquilo para mim era, sabe, cumprir pena de privação de liberdade de 4 horas por dia sem saber do que é que eu fui condenado. Na 4ª série eu já trabalhava, aos 9 anos. Fui aprendiz de torneiro mecânico no chão da fábrica em Santo André. E o meu parco salário eu dividia com algumas coisas de casa, mas eu reservava para comprar livro. Livraria? Sebo. Vocês não têm ideia da experiência fantástica, maravilhosa que é você entrar num sebo com aquele cheiro de ácaro, de fungo, mal iluminado, em que uma mágica acontece, o livro pula na sua mão. Você nem sabia que estava atrás daquilo. E é essa que foi a minha formação básica. Quando eu terminei o colégio, né, já de saco cheio, porque no 3º ano do colégio eu resolvi abrir a boca. E aí fui presidente do centro cívico, né, na época não era centro acadêmico, está doido, era centro cívico. E aí, como todo, né, bom frequentador do CCS, Centro de Cultura Social, que funcionava na Rubino de Oliveira 85, centro anarquista, por isso que o Jaime Cubeiro está aqui no meio das minhas defensas, que o mestre, sempre foi mestre para mim, muito fiel a essa herança operária, óbvio, vamos fazer no Centro Cívico um jornal, mimeógrafo, não sei se alguém deve já ter visto em algum lugar, né? Com a graxa e tal. Então, a gente datilografava naquele, né, stencil, e eu ia numa paróquia de um amigo, o Padre Carlos, em Itaquá, para poder imprimir. E estudava em Itaquera, nessa época, Zona Leste, para quem não conhece. E aí, o que aconteceu na primeira edição? Toda a edição foi confiscada pela Delegacia de Ensino, por conta da denúncia de um professor de Química, que era vereador em Poá, porque no meio da publicação tinha um artigo meu chamado Funaitrim. Para quem não conhece, DD-Trim era uma marca de inseticida, muito comum naqueles anos. Então, eu estava fazendo referência à atuação da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, como exterminadora da população indígena, porque a gente tinha acabado de viver a morte do Ângelo Cretan, com quem eu estive na aldeia de Mangueirinha, no Paraná. Além de uma série de outros, né, líderes indígenas que foram assassinados naqueles anos todos. Então, o meu texto ele era um pouquinho ácido, por isso Funaitrim, mas, enfim, toda a tiragem foi confiscada
E, óbvio, imprimi mais e distribuí mais na surdina, mas fui para a delegacia de ensino por conta disso, né? E esse vereador, que era na época da Arena, né, de Poá, enfim, eu terminei o 3º ano do colégio e pensei comigo, eu nunca mais piso numa escola. Fui constituir minha vida. Casei, meus filhos, casa, trabalho, fui trabalhar como, né, numa gráfica. Depois me enchi da gráfica porque eu li um poema do Neruda chamado Desexpediente, em que se diz assim no final: Llegan las 5 de la tarde, bajo las escaleras y vuelvo a la vida. Chega às 5 horas da tarde, eu desço as escadas e volto para a vida. O que você está fazendo da vida, né? Vai ser gaúcho na vida? Aí eu fui ser bombeiro. Trabalhei no Corpo de Bombeiros 7 anos no Parque do Carmo, com os 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura e combate a incêndio. Eu já lia Bachelard naquela época, né? Só que perceberam um certo tom, né, porque eu já dava aula de teatro infantil com crianças, não para crianças, né? É muito diferente. Teatro infantil, né, para crianças, eu acho uma vergonha alheia, né? A minha pegada era teatro com crianças, de preferência de 5 a 7 anos, antes do letramento e antes de serem capturados pela escola. Gente do céu, eles foram meus mestres didáticos, digamos assim. Foram anos maravilhosos. Mas, no fim, no bombeiro me tiraram do operacional para dar aula no curso de formação de bombeiros, para oficiais e para sargentos. Eu era sargento na época, e aí, então, alguns oficiais ficavam incomodados, porque a hierarquia é uma coisa muito forte dentro, né, da estrutura militar. É uma pena que o Corpo de Bombeiros no Brasil seja militar. Em lugar do outro do mundo, não é. É uma instituição civil. Luta pela vida, não é pela morte, não é pelo extermínio, não é aparelho ideológico do Estado. Mas, enfim, nisso também acabei me metendo naquela época. Mas me tiraram e aí eu pensei comigo, o que mais me agradava era o operacional, onde eu aprendi o que é vida, o que é morte, o que é opressão. Dava aula de proteção de salvados, que era o quê? Quando você entra numa favela, que tem incêndio na favela, você não vai abrir uma mangueira de 2 polegadas para acabar com o que não foi exterminado pelo fogo, com a água. Não é tudo barraco, é tudo igual, então, sabe? Isso é muito frequente. Eu fui um dos primeiros a introduzir isso, por como, né, diminuir o dano, principalmente para populações vulneráveis, que era uma coisa assim esquisitíssima. Bom, mas aí, para dar aula, aí vim para o Instituto Butantan, num concurso que tinha uma vaga para ser chefe da seção de ensino aí no Instituto Butantan. Por quê? Tinha feito, durante o bombeiro, o curso de pedagogia, porque, como era um sargento dando aula para oficial, tinha que ter alguma outra justificativa, então eu precisava de uma titulação. Aí eu fui fazer pedagogia. Eu sou pedagogo, estou falando de dentro, de formação, né? Só que eu fiz numa faculdade particular que era 2 quarteirões da minha casa, naquela época. Só que quando eu chego na universidade, 10 anos depois de ter terminado o colégio, eu percebo que eu estou mais atualizado que os professores daquela escola particular. Unicastelo se chamava na época. Hoje eu acho que é Unibrasil, uma coisa assim, mas é a mesma coisa. Aí arrumei mais problemas, muito mais problemas, né? Enfim, é uma história relativamente longa. Mas, enfim, eu tenho antes da universidade. Na universidade, depois do Butantan, vim para cá como professor. Já em 94 fazia parte do CICE, já tinha fundado o Centro de Estudos sobre o Imaginário, aqui, e depois passei no concurso e vim para cá. E aí, então, trouxe essa carga das minhas experiências para cá. Então, o pessoal da licenciatura olhava para mim assim e dizia, professor, mas você não é daqui, né? Eu falei, não sou daqui. Né? O aluno percebe rápido. Né? Porque, assim, a mão, o corpo, para mim é algo extremamente importante. Eu tenho que ter uma experiência corporal para que eu tenha matéria-prima para reflexão.
A reflexão é sempre a reboque. E aí é Merleau-Ponty na veia, fenomenologia da percepção, e os estudos de mitologia. Não é? Ou seja, a imagem está no corpo. Se eu não vivencio isso no corpo, desculpa, mas vai ser uma informação arbitrária que eu vou acumular durante um determinado tempo, depois a gente descarta. Porque a memória não é só aqui, a memória é no corpo. Meus dedos têm cérebros, minhas pernas têm anseios, meus ouvidos são utópicos. Então, se eu não tenho essa experiência que sirva de lastro para a reflexão, ela continua abstrata. Então, eu sempre fiz isso aqui. Né? Aí, então, você pode chamar, isso é arte-educação. Sim, é arte-educação, mas tem uma perspectiva antropológica, porque ela está fundada na questão da cultura, das culturas em especial. Né? Então, com essa minha herança, a matriz indígena, a matriz afro-brasileira, a matriz oriental e, evidentemente, as práticas, né, de arte-educação e todas as críticas ao Estado pela minha formação anarquista, libertária, né? Desde muito cedo. Então, estava até brincando com a Ana aqui, né, que o meu entreveiro com a questão da aposentadoria talvez seja um karma, porque eu passei a minha vida toda criticando o Estado e agora ele está na minha cola. Né? Não quer deixar eu sair. Na USP, está vendo? Não é só difícil, né? É fácil entrar, difícil sair. Lembra disso? Né? O pessoal fica 5, 6, 7 anos fazendo graduação, para o professor também é difícil sair. Né? E tudo isso, enfim, leva a uma questão que para mim é extremamente importante. Nessa tradição aqui que eu mostrei, cultura é um conceito que é uma armadilha. A gente tem sempre que pensar em culturas, no plural. E não se trata apenas em relação aos diferentes, mas dentro daquilo que a gente acha que é homogêneo. Um caminhão de japonês não é tudo igual. Isso é uma questão que me atormenta também há muito tempo. Aquilo que você chama de cultura japonesa, desculpa, sabe? Isso é propaganda de fast food. Qual Japão que a gente está falando? Qual a cultura japonesa? A cultura Jomon, de 6.000 anos atrás, a cultura Yayoi, de 2 séculos antes de Cristo para cá, que vai dar na comunidade indígena, o Chinanchu, no que a gente costuma chamar de Okinawa, invadida pelo Japão em 1878. O Japão invadiu o reino de Ryukyu e incorporou ao seu território e rebaixou isso à condição de prefeitura. É uma outra língua, é o Chinanguchi a língua, não é Nihongo. Assim como também, se a gente for pensar na nação indígena Ainu, no norte do Japão, quase exterminados, na ilha de Hokkaido, ficaram concentrados ali, mas os Ainu russos estão um pouco melhores. Aí você fala, nossa, Japão, Rússia, sim, é só você avançar 500 metros ali no mar, você está na Rússia, né? Extremo leste da Rússia. Os Ainu ali estão um pouco melhores do que no mundo nipônico. Enfim, tudo isso só para exemplificar. O japonês não é tudo igual. O oriental não é tudo igual. O Brasil não é são vários Brasis. O problema é que aqui a gente forçou uma unidade como uma herança colonial. A mesma coisa que aconteceu na África. Toda a luta anticolonial por independência sofreu com essa herança da demarcação geopolítica. Nigéria, por exemplo. A região que a França tomou comporta 3 culturas distintas. Os Hausa, que são muçulmanos, os Yorubás, que a gente conhece um pouco mais, e os Igbo, que são comerciantes exímios. Só que eles se dão bem entre si? Não. Tem dilemas históricos entre essas 3 etnias. E elas ficaram amarradas pelo desenho do colonizador
que disse, isso aqui vai ser o meu pedaço, e depois vão chamar de Nigéria. E aí eu acho horrível o ocidental dizer, tá vendo, lá na África ninguém se entende, eles ficam brigando. Gente do céu, amarrar as diferenças com a força do Estado, além do emprego, né, militar, estatal, legislativo, patriarcal, tem um outro problema, e aí eu vou fechar, que é a educação. Até o final do século XIX, começo do XX, aqui entre nós, as línguas mais faladas no cotidiano eram Guarani, Tupi, Nhengatu, que já era uma certa concessão, aquele projeto jesuítico de juntar o Tupi com o Guarani para uma língua única, né? Aqui a gente tem projetos assim, que são megalomaníacos desde o nascimento dessa terra. O Tupi, o Guarani, o Nhengatu, o Yorubá, o Quimbundo e mais algumas outras línguas. Por isso que a nossa toponímia ela é tão diversa. Camarada, né, a pessoa levanta de manhã, pede para a mãe fazer uma tapioca no café da manhã, sai correndo, vai lá para a estação de Itaquera e vai, né, trabalhar no Murumbi. Final de semana corre para respirar um pouco lá no Ibirapuera. E depois vai curtir o seu filme lá na Netflix, a sua série, comendo pipoca. Todos termos indígenas, Guarani, Tupi. Aí se revolta, vai chamar o outro de moleque. Esse galalau está fazendo uma quizomba, atrapalhando o meu sossego, enfim, a minha mochila cheia de coisas para que eu possa fazer, né, passar por um certo perrengue trabalhando ou estudando. São todos termos em Yorubá ou Quimbundo. A gente fala, transpira isso, mas não sabe. Mas a palavra é mais forte, a palavra alma é mais forte, ela permanece. Eu preciso me lembrar disso. Quando eu me lembro disso, e aí é um processo identitário. Identidade é uma coisa assim, não existe. O que existe é um processo identitário. Quando eu vou construindo com vários fatores a minha própria identidade. É um projeto inacabado e sempre vai ser. A ancestralidade é um desses elementos do meu processo identitário, né? Por isso que o projeto do colonizador fez com que a gente admitisse, através da educação, que o português, a língua do opressor, fosse a nossa língua. E a gente acha tranquilo, que bonitinho o português. Tem até dorama agora no dicionário, o que é uma ofensa em se tratando da produção coreana. Porque dorama é uma palavra japonesa, isso não sei se vocês sabem, o Japão ocupou a Coreia por 30 anos e fez um estrago violento no país. Se você chamar um coreano de japonês, isso é um insulto. Se você chamar um libanês de turco, é um insulto, porque são opressores em relação a oprimidos. Como é que a gente faz essa confusão? E aí eu me pergunto, onde fica a educação nesse sentido, além de reproduzir a sociedade branca, patriarcal, tudo isso que a gente, o rosário todo, né? Como é que a gente faz? Eu acho que tem uma saída possível. E um recado especial para os pedagogos aqui na sua iniciação científica, né? Acho que a única coisa na academia que eu acho que justifica é esse termo iniciação. Porque é quando você faz junto. Iniciação é isso. Em todas as sociedades tradicionais, nos povos originários, o processo educacional se faz com um processo iniciático. Ou seja, eu faço junto com alguém que me inicia, que me apresenta o mundo. E a partir daí, eu ando, eu caminho, eu decido, eu penso. Quando essa iniciação foi substituída pela escolaridade, século XII, que é o nascimento da universidade, né? Vocês já se perguntaram por que a mais alta
entidade que decide as coisas numa unidade, chama-se congregação. Era a congregação de bispos na Universidade de Paris. Por que vocês chamam, inclusive nos documentos oficiais, magnífico reitor? Herança medieval, católica, está no DNA dessa porcaria aqui. Se a gente não se dá conta disso, e, pior, agora com a escolarização do ensino superior, porque todo esse kit escolar, as carteiras alinhadas uma atrás das outras, um cronograma, né, um tempo para ser cumprido, uma grade curricular, disciplinas estanques entre elas, alguém que fala, alguém que escuta e reproduz. Esse é o kit escolar. Não adianta você falar Guarani, você falar Tupi, Nhingatu e manter a mesma estrutura. Esse kit escolar é o que escolariza o ensino superior. E aí vocês todos ficam sequestrados nessa lógica em que a única coisa que não acontece é o exercício da reflexão. É a vivência da experiência para alimentar a reflexão e reconhecer-se desde a sua origem. O projeto de construção dessa universidade, em 1934, era isso, formar a elite paulista para dirigir os destinos da nação frente ao governo Vargas. A USP é formada pela família Mesquita do Estadão, cujo genro, o seu Manduca, iria concorrer na eleição. Quem é o seu Manduca? O Armando Salles de Oliveira, aquele ET com um cabeção que recebe vocês aí na rotatória do Portão 1. Aquele ET chama-se Armando Salles de Oliveira. Por que seu Manduca? Vocês já perceberam a cabeça dele? Enfim. E acabou não resultando em nada por conta do próprio Getúlio. E todo mundo já sabia disso, já era de domínio popular. Na hora H, né? Quem vai levar, se é seu Manduca ou será seu Vavá? Entre os dois, meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG, Getúlio Vargas. E, de fato, não teria eleições. Mas essa universidade continua cumprindo isso. Então, resumindo, e aí depois a gente abre para as conversas. A formação, uma educação para esses Brasis, para esses povos, tem que ser educações desses Brasis, destes povos todos. Eles têm mecanismos próprios. A ilusão da escolaridade é um projeto ocidental iluminista católico, sequestrado. A gente tem que vir para cá, ocupar esse espaço para formar duas coisas do meu ponto de vista. Bom, três coisas. Um quilombo, um matecoá, uma aldeia indígena, e um grupo autogestionário. Porque dentro do anarquismo tem dois princípios básicos, não precisa pensar muito. Quais são esses dois princípios? Todo ser humano, toda pessoa é capaz de se auto-organizar. E, em função disso, eu preciso ter tanto conhecimento quanto o meu opressor. Se eu não tiver esse conhecimento que o meu opressor tem, eu serei refém. É esta a questão. Por isso que nas formações dos trabalhadores, em todas as experiências autogestionárias que a gente já teve aqui, né? Lembro, já tivemos, e foram duramente reprimidas, inclusive a bomba, que é o que aconteceu na Rua Solon com a escola número 1, número 2. Acho que era a número 2 na Rua Solon. Foi esse, fechado, as experiências fechadas pelo Estado. Então, se a gente não recuperar essa memória ancestral, e eu estou falando de ancestralidade, não é de algo engessado, é o que circula aqui dentro, porque eu posso me posicionar frente ao mundo. Então, por isso, nesses últimos 40 anos, tenho brigado para isso, para exercitar isso,
A constituição de um quilombo, a constituição de uma tecoá e de um coletivo auto-organizado, autogestionário. Os exemplos, né? Eu acho que um fruto que pelo menos permanece é o Labiarte, por incrível que pareça. Autogestionário, democrático, horizontal, sem hierarquias, e que parte deste princípio das diferenças. Por isso, os núcleos, né, todos relacionados às várias culturas. Histórias árabes, capoeira, de preferência capoeira Angola, né? É que, assim, a regional, né, a gente tem problemas, né, com o fenômeno da academização da capoeira regional. Mas capoeira Angola, né, sim, assim como as mitologias indígenas e música, enfim, né, tá aí o Labiarte para vocês. Já não estou mais na coordenação desde 2016, porque eu ia me aposentar em 2017, né? Estou 6 anos atrasado nisso, ou a universidade está 6 anos atrasada. Mas vocês podem conhecer, porque continua com o mesmo espírito, porque é assim que as coisas permanecem. Diria o Novalis, esse poeta do romantismo alemão, tudo que permanece foi feito pelos poetas. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas sobre as políticas públicas, e por isso o pessoal das políticas públicas não entende muito bem quando eu contraponho as poéticas públicas. A auto-organização das comunidades. É aí que está a criação. E por isso o Estado não deixa. Mas a gente é teimoso, a gente vai, né? É isso. Obrigado. Obrigada, Marcos. A gente vai agora. Boa tarde a todos. Eu me chamo Thaís, sou estudante da pedagogia. Aproveitando a provocação da professora Kimi, entendendo a universidade, né, e no nosso caso a Faculdade de Educação como espaço também de potência, a gente sente durante o curso que tem um descolamento muito grande das partes teóricas ou do nosso arcabouço aí, bibliográfico a respeito das práticas do cotidiano. Entendendo, então, esse lugar como discussão de possibilidades de futuro, como que a gente pode fazer com que a nossa presença e o nosso exercício de exercer o pensamento livre na universidade, principalmente na Faculdade de Educação, consiga acolher também outras formas, outras epistemologias de pensamento, já que o nosso campo de atuação profissional exige um posicionamento político articulado, responsável, que considere a pluralidade de culturas e contextos. Como a gente consegue, de alguma forma, mobilizar essa nossa escola para seguir com uma educação mais, de alguma forma, mais sensível e capaz de articular a possibilidade de futuro. Obrigada. Se a gente não tiver nenhuma questão que alguém queira já incluir nesse bloco, eu passo, então, para o pessoal já responder. Pode ser? Pode ser na mesma sequência? Pode ser? Ana? Nossa, mas são questões muito difíceis. São muito difíceis e polêmicas, né? Eu diria, assim, sobre a potência da escola pública. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que, pelo menos dentro da minha seara, né, na história, eu sempre escapo por aí. A história da educação, ela não oferece respostas nem receitas, então ela nos permite pensar, né? Então não vou ter um compromisso aqui com dizer o que deve ser, né? Mas dizer como é que a gente pode entender essa escola. Ela, historicamente, foi construída para produzir um único Brasil. Ela foi construída como um projeto das elites imperiais, né? Oi? Ah, tá, tudo bem. Então, ela tem um passado
né, que não tem a ver com emancipação, certo? Entretanto, o que nos diferentes presentes os sujeitos fizeram dessa escola, né? Eu acho que aí está a potência, o quanto ela foi historicamente disputada, mesmo os trabalhadores da Liga da Light também pretendiam criar escolas. A escola moderna era escola, né? Agora, eu acho que o importante é poder pensar a educação para além disso, né? Entender que existem outras formações além da escola. Tem a cultura da família, mas tem a cultura da rua, tem a cultura da igreja, tem a cultura do terreiro. Esses sujeitos, eles são cada um de nós é um universo, né? Como diria o Raul Seixas, meu amigo Preto. Cada um de nós é um universo, ou um pluriverso, enfim. Né? Então, acho que a potência dessa escola está no que esses sujeitos fazem da escola, nas experiências que podem ser constituídas aí. Ela está em disputa mesmo, sem dúvida ela está em disputa. Né? Vai existir um momento em que a gente vai poder pensar numa outra forma de educar fora desse sistema, só no momento que esse sistema for implodido. Né? E aí, para remeter ao anarquismo, o Mikhail Bakunin tem lá a instrução integral, em que ele vai defender, os anarquistas defendem a importância da instrução, da educação ferrenhamente, né? Mas ele diz que tem uma coisa antes, a revolução social vem antes. E ele, inclusive, trabalha com essa perspectiva do que vem antes mesmo. Não dá para pensar uma outra educação emancipatória dentro desse sistema. É preciso a emancipação social, destruir as classes, destruir o Estado, né? E aí, sim, também não dá para pensar essa emancipação sem você pensar um outro projeto de educação para essa outra sociedade. Agora, enquanto a revolução social não vem, gente, a gente tem que continuar né, trabalhando, se educando e fazendo pelas brechas. Eu acho que essa é a riqueza, né, e a potência, é a experiência dos sujeitos. E acontece que eu acho que é o artigo 1º da LDB, né? O artigo 1º da LDB vai falar que a educação acontece em diferentes espaços, né, da vida, né? Que ela acontece nos movimentos sociais, nas produções, manifestações culturais, nas experiências coletivas, em vários espaços, né? Eu acho que o desafio é também pensar a relação da escola com esses diferentes espaços, como já foi colocado aqui, né? E eu acho que a nossa legislação ela dá base para essa relação com os territórios, né? Então, pensar uma escola transformadora é pensar a escola na relação com os territórios e com os diferentes coletivos de produção, né, dessa cultura viva, dessas culturas vivas, né, que estão nos territórios. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho vários amigos que vieram do movimento hip-hop, que se transformaram em professores de universidade e que tiveram uma relação extremamente tensa, desgastante com as escolas, mas que foi por meio do hip-hop que eles encontraram, né, se encontraram na forma de viver a educação, né, inclusive de reencontrar e de buscar transformar a escola. Então, eu entendo, né, como já foi colocado, o nosso desafio é conseguir que a escola brasileira possa ter condições, né, e aí a luta pelo custo-aluno qualidade, da qual eu faço parte, significa que a escola brasileira tenha condições materiais, né, para que os professores, professoras se dediquem a uma escola só, que tenha infraestrutura, que tenha condições, né, dignas de trabalho e que as experiências se multipliquem. Mas, para além disso, eu acho que um dos nossos desafios é superar uma cultura autoritária escolar que nega, né, a relação com o território, com os territórios, que ainda, né, vê as populações negras, indígenas e pobres com uma perspectiva discriminatória, né? Muito que a escola tem muito que aprender com a educação popular e que existe muita gente, muitas redes, muitos coletivos
construindo as possibilidades. Só queria dizer mais uma coisa. Nesses últimos anos, né, eu integro o grupo, né, até integro a fundação desse grupo, que é a Articulação contra o Ultraconservadorismo na Educação, né, que foi essa articulação que buscou enfrentar o processo do Escola Sem Partido, as perseguições docentes. Nós construímos o Manual contra a Censura nas Escolas, e entramos com ações no STF e em outras instâncias do sistema de justiça para defender professores contra o fundamentalismo religioso, político, essas perseguições. E o que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi com essa experiência que envolveu ações das escolas, a macropolítica, né, é que é isso, precisamos estar junto, precisamos estar em rede, não podemos estar só nessa disputa, né, no mundo da escola, né? E existem muitas redes, muitos coletivos que estão alimentando possibilidades e processos de resistência muito criativos contra essas forças. E, nesse sentido, também reafirmo que precisamos de uma política de proteção dos profissionais de educação contra essas forças fundamentalistas. Como parte dessa batalha, agora, né, neste mês, está sendo anunciada a criação do Observatório contra Perseguições Docentes, contra perseguições contra profissionais de educação, numa parceria entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, né? Porque uma das coisas que tem oprimido a nossa capacidade criativa, além da falta de financiamento, dos cortes, além do roubo do tempo da vida pelas políticas de avaliação de larga escala, tem sido a atuação desses grupos autoritários no cotidiano das escolas. E dizer aqui, como a Kimi falou, as escolas, a educação é a política mais capilar, é aquela que chega mais pertinho da população, é aquela que está lá no cotidiano. Diariamente, cerca de 48 milhões de estudantes se deslocam para as escolas públicas, esse movimento sustentado por mulheres, né? São mulheres mães, tias, avós, são mulheres que estão, predominantemente, mais de 80% das profissionais de educação, mulheres. Então, eu acho que o nosso desafio, dentro do debate da relação educação, projeto de sociedade, projeto de país, é valorizar as políticas de educação, saúde, assistência social, essas políticas do cuidado com a vida, que ainda nesse projeto, né, de sociedade, inclusive tudo que se refere ao meio ambiente também está lá, né, a serviço desse projeto concentrador de renda. Só dizer também, para passar aqui para o Marco, que eu não falei, desculpa aqui, quando eu estava falando do projeto sobre o custo aluno qualidade, na cidade de São Paulo, essa daqui é um projeto de iniciação científica com a estudante Júlia Vieira. Júlia, né, tá junto, nós estamos juntos nessa construção, projeto de Júlia, queria assim, visibilizar, né, que eu visibilizei a Heloísa Pompeu no projeto da EJA na pandemia, queria visibilizar também a nossa querida Júlia Vieira, estudante de iniciação científica. E depois, no final, Kimi, se eu puder, eu queria só divulgar que a semana que vem nós vamos ter a nossa Semana de Educação em Relações Raciais, com uma programação fantástica, né, aí promovida por um grupo de docentes e estudantes, e queria, no final aqui, divulgar um pouco mais a semana, tá bom? Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Denise. Marcos. Bom, eu devo dizer que tem uma contradição forte, mas contradição não é um termo que eu goste muito, porque ele está muito ligado à lógica aristotélica, que é a lógica da identidade. A igual a diferente de B, e não comporta contradição. Eu prefiro pensar o paradoxo, né, em que as duas hipóteses convivem, né? E aí vai um pouco mais pela lógica da energia, no Stefan Lupasco, um físico polonês que eu gosto muito, e que nos ajuda a entender um pouco, de maneira mais material, essa questão da potência.
no sentido de que a potência ela se atualiza num determinado momento em função das relações que se estabelecem com o meio exterior, mas autopoeticamente ela realiza a potência. Então você tem elementos do meio exterior que interferem, que dialogam, mas o processo é autopoético. Uma vez estabilizado, atualizada esta potência, novamente esse processo autopoético fomenta outras potências que, por sua vez, vão se atualizar. É essa dinâmica de algo que está, digamos assim, latente, se torna patente num determinado momento e volta, né, em outros contextos, porque aí os elementos de fora vão estabelecer esses diálogos. Não é um determinismo do meio sobre, né, o ser, e aí é qualquer ser, todo ser vivo, inclusive nós, numa energia, né, diriam os gregos, energeia. Então, essa energia é isso. Desse ponto de vista, eu gosto de falar um pouco mais das experiências, né, porque me dá um pouco mais de segurança para pensar coisas. Então, nesse aspecto, eu sou muito cético com relação às possibilidades da escola como instituição, até mesmo por conta da cultura escolar. As pessoas que estão dentro dessa escola, né, eu costumava dizer aqui nos vários cursos, né, eu espero que no final, né, da graduação, da pós-graduação de vocês, vocês criem muitos problemas. Não é para se adaptar ao sistema. A gente precisa conhecer o sistema para tentar desestabilizá-lo, criar bolhas. Foi a mesma coisa que eu fiz quando eu vim para cá. Né? Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando dessas cadeiras aqui, antes dessa reforma. Nesse diálogo com as turmas, tanto na licenciatura como na pedagogia, eu sempre cutuquei o fato de que esse curso aqui de pedagogia, na época, tinha apenas um semestre de ensino de artes e ainda dividia o semestre com educação física. Hã? Continua? Ah, não acredito. Tinha mudado isso, meu Deus do céu. Pois é. Você tem quase 4 anos e meio de formação e você tem um semestre só de arte e ainda divide com a educação física. Percebam o lugar que o corpo ocupa nessa formação, como a gente costumava chamar de cabeção. É para formação de cabeção, né? O corpo só ajuda a cabeça, né, a ir daqui para lá e de lá para cá. As minhas provocações com essa constatação, junto aos alunos, é que mobilizou, em 2004, já 20 anos atrás, entre o pessoal da pedagogia, em especial as meninas da pedagogia, as estudantes, a fundar o Labiarte. Foi ideia delas. Óbvio, a gente provoca, vai mostrando as insuficiências da sua própria formação. E elas assumiram isso. E por isso que ela continua com essa característica autogestionária da sua própria formação. É assumir este ponto que a gente chama nessa seara de autoformação. Autoformação é eu vou me formar sozinho? Não, não é isso. É que tudo aquilo que é me oferecido por um determinado currículo, eu filtro aquilo que me é oferecido. Porque eu sou o agente da minha própria formação. Senão vai virar tudo pastelzinho de feira e tudo igualzinho, pingando óleo no final da feira. Né? A produção em massa. Seja para a esquerda, seja à direita, meio, centro, em cima, embaixo, não importa. O kit escolar faz isso. E uma segunda consequência, né? Só poder exemplificar o que eu estou dizendo. Eu participei, ainda que de maneira indireta, da formulação da 10.639. Logo depois da promulgação, atuei de uma maneira um pouco mais intensa nos seminários, nos encontros regionais para a divulgação da lei, em 2004, logo no ano seguinte.
participei no Rio de Janeiro, em Manaus, aqui em São Paulo, eu acho que só em Recife que eu não fui, e em Porto Alegre eu fui também. Tanto que tem um texto meu naquele livro clássico, Educação Antirracista, né, que é a arte da paixão no processo identitário, no processo vivencial e ancestralidade. Então a gente estava dando notícia de que a lei havia sido aprovada, enfim, e eu enfatizava muito nas minhas falas naquele momento que a gente precisava formar uma massa crítica, ou seja, produzir pesquisas, publicações, conhecimento para municiar os professores para suas intervenções, não é? Então, mitologia, história, enfim, tem um arsenal de coisas disponíveis. Não adianta o pessoal da rede falar, mas como é que a gente tem acesso? Desculpa, levanta o traseiro da cadeira e vai atrás. Tá? Tudo isso está disponível. Né? Quer na mão, com colherzinha também? Não dá. Né? Mas, enfim, tive essa atuação bastante intensa, 2003. Sabe quando é que aqui na Faculdade de Educação foi adotada a disciplina como obrigatória de educação afro-ameríndia? Em 2017, com a primeira contratação, em 2020, que é o Rosenilton, o professor Rosenilton. Sabe por que demorou 17 anos para a FEUSP adotar isso como uma disciplina obrigatória? Por conta da pressão dos alunos. Eu assumi o compromisso de oferecer uma disciplina optativa de educação afro-ameríndia como forma de pressão, mas não poderia ficar como optativa. Aí, então, eles fizeram, durante 3 oportunidades, abaixo-assinado. Em todos esses momentos, com exceção do último, foi afastado pela congregação da Faculdade de Educação, em consonância com a reitoria. No mesmo momento que foi também deixado de lado a proposta da pedagogia da terra, junto com o MST. Trabalhador, índio, negro, essa é a vocação dessa universidade. Não, a gente não quer. Só que a gente insiste, é teimoso. E aí, então, vai de novo e de novo. 17 anos. É um adolescente, a disciplina, ela começa como uma adolescente de 17 anos. Isso invalida o esforço? Não, não invalida o esforço, mas mostra a dimensão do que acontece aqui, efetivamente, justamente num lugar onde deveria se pensar políticas públicas na formação de professores. 17 anos para admitir que isso é obrigatório. Ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 17 anos, gente. Aqui. A adoção das cotas. E aí por aí vai. Então, assim, eu sou muito crítico com relação a estas possibilidades no plano do discurso. Que é óbvio que todo mundo quer uma educação de qualidade para todos e todas, blá, 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 amém. Né? Esse rosário, ele é muito conhecido. Então, eu, particularmente, tenho uma certa experiência em pelo menos 3 experiências que, para mim, são emblemáticas. A primeira é junto às comunidades indígenas, em especial no Equador, com o princípio do Suma Causay. Suma Causay, em Quechua, quer dizer o pleno viver com a diferença. Alguns traduzem como buen vivir, mas é superficial, isso é coisa de branco, que não entende direito o Quechua. Lembrando que o Quechua é a segunda língua mais falada no continente, tá? Então, não é porque vocês não conhecem que não existe. No continente. Tá? Esse princípio não é um princípio novo, é um princípio que está na cultura Quechua, Quichua, Achuar, Shuar, há muito tempo, no mínimo 2000 anos. No mínimo 2000 anos. Então não é novidade nenhuma, isso é um princípio que está na base dessas comunidades. Pois bem, por conta do movimento indígena no Equador,
Esse princípio hoje está na Constituição do Estado do Equador, em 2008. Mas como é que um princípio indígena chega à Constituição, à Carta Maior do Estado, em que é o primeiro que se reconhece um Estado plurinacional e intercultural, reconhecendo a nacionalidade, não é pouca coisa, das 14 etnias que compõem o povo equatoriano. 14 etnias. Shuar, Achuar, Quichua, Quechua, Montúbios, além dos negros que estão, em especial em Esmeraldas, que é uma província que eu amo de paixão. A população é 96% de negros e oriundos de um navio negreiro que afundou. Então, esses negros que foram para Esmeraldas, fundaram Esmeraldas numa concepção de organização livre. Eles não têm a escravidão na memória. Não sofreram muito por conta dos senhores, mas, enfim, já é uma outra história. Esse princípio do summa causa, então, ele possibilita, e a Nina Pacari, que eu amo de paixão, que passou aqui para vocês, do Equador, que é uma juíza e ajudou, né, na formulação disso, na proposta da Constituição, entre outros, admite a natureza como sujeito de direitos. Ou seja, qualquer pessoa que presencie um ato contra a natureza pode representar judicialmente. Então, isso serviu de instrumento legal para todas as comunidades fazer frente às petroleiras, às madeireiras, às mineradoras e assim por diante. Todo o sistema tem que ensinar, no mínimo, uma língua dessas etnias. Se você não entender a língua, você não entende a cultura. Todas as grávidas são protegidas. Todos os sistemas judiciais de cada uma das etnias é respeitado e há um sistema de equivalência entre os 3 sistemas judiciais. Então, mas como é que eles conseguiram fazer isso? Em final de 60, no movimento do novo indigenismo. E aí o José María Arguedas tem uma importância fundamental, um antropólogo quechua, peruano. Eu amo de paixão, além de tudo, poeta também. As comunidades indígenas chegaram a um impasse. Exemplo do impasse. Atahualpa Yupanqui, folclorista argentino, também amo de paixão, recopilando canções, né? Acho que não tem antropólogo melhor do que folclorista, né? Quando você vai recopilar canções junto ao povo. Aí ele, passando por um povo lá no noroeste da Argentina, tinha lá um escuchao. Escuchao é um termo, o escutado, né, para os amaltas. Amalta, no mundo quechua, é aquele que ensina pelo exemplo. Ele fala pouco, né? Então, quando ele fala, ele é escutado por todo mundo. O escuchao. Um escuchao chegou para o Atahualpa Yupanqui e diz assim: Donata, uma curiosidade. ¿Por qué veneno existe en tus letras que todos nuestros jóvenes, cuando empiezan a leer, se vuelven contra nosotros? Que veneno existe nessas suas letras que, quando os nossos jovens começam a aprender a ler e escrever, se voltam contra nós? A solução: adotar os princípios de educação do próprio universo quechua, do próprio universo indígena. Então, foi um momento em que, de uma maneira muito problemática, polêmica, com várias discussões, vários senões, dizer assim: olha, essa educação pública do Estado, aí, de vocês, não, obrigado, a gente não quer. A gente vai ficar com a nossa. E a resistência disso fez com que se criassem, né, a Malta Huasi, casas de saber, neste modelo comunitário. Cada ayllu, ou seja, cada comunidade, tem
a sua própria forma de ensinar, aprender, inclusive o espanhol, porque a gente precisa entender o que os brancos querem fazer com a gente, para defender os seus direitos. Mas esta forma comunitária, ao longo de toda a cordilheira, foi a possibilidade de instituir a CONAI, a Confederação Nacional das Etnias Indígenas do Equador, responsável pela queda de 3 presidentes da República no Equador, na história recente. Tudo aquilo que começou em 60, chegou agora com um nível de autonomia e de participação popular que fez isso, botou na Constituição um princípio quechua. Por que a direita equatoriana está subindo pelas paredes, querendo uma reforma da Constituição? É por conta disso. Então, assim, o modelo escolar dessa escola pública defender os interesses da população, das etnias, dos quilombolas. A gente faz como resistência. Honrosas exceções fazem isso. 20 anos depois da lei, 10.639, o que eu vejo na maioria das escolas que, para justificar que está fazendo alguma coisa, tem uma apresentação de capoeira. Ah, que bonitinho. E provavelmente no dia do índio tem a música da Xuxa, né? A segunda experiência, onde eu fiz o meu pós-doutoramento investigando a mitologia basca, porque ela tem uma íntima relação com a instituição da ciência experimental aqui no Brasil, através do Butantan. Isso está no meu doutorado, que já faz muito tempo. No País Basco, o que acontece? A Espanha é uma abstração. O País Basco, Euskal Herria em euskera, que é a língua deles, quer dizer o povo que fala euskera. Então, a língua é o princípio identitário, né, do próprio povo, está todo fundado na língua. Na Catalunha, se fala catalão, é uma outra Constituição. Na Andalucia, é árabe e gitanos. Sevilha, Granada, Málaga, Córdoba. Na Galícia, é outro universo, é galaico-português na Galícia. Na Cantábria, é outro. O que se chama a Grande Espanha é o modelo madrilenho, é o modelo de Castilha ainda, dos reis católicos do século XVI, que mataram mouros e judeus. Esse modelo da extrema-direita, do Franco, durante a Guerra Civil Espanhola, a Grande Espanha era submeter todos esses povos e amarrá-los nesse Estado nacional. Por isso que era proibido as línguas das comunidades. O que aconteceu no País Basco? Nos caserios, nas casas, no meio das montanhas, isso quer dizer dos pobres, tá? Como é que se manteve o euskara, que era proibido? No interior do caserio, os mais velhos contavam histórias para as crianças, mitologia básica, em euskara, para aprender a língua. Na sequência, aprender a escrever em euskara e dialogar em euskara. Essas experiências em várias regiões do País Basco, são 7 províncias, para os padrões europeus é grande, para a gente, enfim, não é tanto assim, né? Mas essas experiências foram chamadas de icastolas. E tem vários trabalhos sobre como a mitologia, na literatura infantil, ajudou a constituição das icastolas. Porque no subterrâneo, fora da cidade, a língua permaneceu viva. Depois que o Franco morreu, em 75, o movimento retomou a sua necessidade de independência, porque eles foram invadidos no século XVI. É um outro país. Tanto que tem 3 províncias que não estão no território espanhol, estão no território francês, no País Basco. Então, assim, a língua é fundamental.
eu fui enfim, no livro lá, O Crepusculário, são várias das conferências que eu dei por lá em 2003. Mas tem uma em especial que eu nunca esqueço, que foi justamente num coletivo. Zembatgara. E os caras quer dizer, quantos somos? É uma pergunta. E o que é o Zembatgara? Um predinho de 4 andares. No térreo, um restaurante com gastronomia basca, evidentemente. É o único lugar no mundo que é proibido por lei a instituição de McDonald's. Eu achei maravilhoso aquilo, né? Assim, por lei, porque a comida, sabe, a identidade está na sua comida. Enfim, como bom cozinheiro, eu, né, adoro essas coisas. A cultura entra, né, pela palavra e pela comida. Então, no térreo é um restaurante com, né, a comida basca, evidentemente, e um palco pequeno, porque nas sextas-feiras e final de semana tem apresentação, né, de vários artistas, enfim, do universo basco e alguns outros também simpatizantes. No primeiro andar funciona a escola de Icastola, para ensinar todos os outros que não tiveram oportunidade quando criança de aprender o euskara. E aí o que eu vejo na parede, gente? Eu fiquei muito emocionado. A hora que eu olho na parede, tem um retrato do Paulo Freire, porque eles utilizam os princípios, o círculo de cultura em especial, para alfabetizar em euskara. No segundo andar, uma oficina de arte. Grafite, arte de rua, arte callejera, como se chama, música. E no quarto e último, uma rádio. Irratia. Uma rádio que é em euskara, para Bilbao inteira e para fora também. Então você tem um organismo autogestionado a partir da palavra, a partir da cultura, que oferece essa resistência diária. Então, assim, existem possibilidades, olha, só nesses 2 exemplos, eu não estou falando, sabe, de história da carrochinha, não, coisas de agora, presentes. E a terceira e última, que é a que eu mais amo, embora não, né, por uma questão etária, não tive lá presente, que é a independência da Índia com Mahatma Gandhi. Com 3 princípios. Satyagraha, apego à verdade, a experiência da verdade, a ahimsa, a não violência, e o ashram, que é a organização comunitária. Com esses 3 princípios, tudo bem, levou 50 anos, mas ele conseguiu a independência da Índia. Com esses 3 princípios. E o que estava envolvido nisso? Algo que eu sei que os educadores não gostam, né, quando eu falo sobre isso. Mas em Cartas ao Ashram, está lá publicado, o Gandhi diz com todas as letras. Aqui, escola, não. Não. A escola ensina inglês, que é a língua do opressor. Não é confiável. Eu diria a mesma coisa, a escola aqui ensina português, não é confiável, que é a língua do opressor ainda. Então, eles tinham os seus próprios mecanismos. Um deles, a constituição da roupa. Desde adolescente, sou eu que faço também as minhas próprias roupas. Autonomia, para mim, é isso. O Gandhi recupera a roda de fiar, a maneira tradicional, e todos começam a tecer a sua própria roupa. O Gandhi vai até a Inglaterra conversar com os sindicatos e explicar para eles o porquê do boicote, de não comprar mais matéria manufaturada na Inglaterra, sendo que eles usavam a matéria-prima da Índia. E aí você, como colônia, ainda compra aquele velho esquema que sempre funcionou. Aí, o modelo de corte. Não compra mais, a gente faz. Isso é autonomia. Aumentar o imposto do sal, tudo bem, não compra mais sal, a gente vai catar sal no mar. Salinas ao modo tradicional. E aí você tem a cultura, tem a língua, tem a mobilização, enfim. 1947,
a independência da Índia. Por isso que tem a roda de fiar no centro da bandeira da Índia. A história da carrochinha? Não, não é. É possível? É. Mas eu preciso desses elementos. Então, do meu ponto de vista, é o fortalecimento de experiências autogestionárias nas comunidades, em especial escolas comunitárias. Como acontece agora em Minas, acontece em Pirenópolis, em Goiás. Os costureiros se juntam numa cooperativa de costura. Ah, mas como é que a gente faz com as crianças que, enquanto a gente está trabalhando? A gente se reveza. Uma fica ainda com as crianças enquanto as outras trabalham e vai para o revezamento. Princípio básico anarquista, o revezamento, porque você não ocupa, você não se apropria de um cargo de função. Você exerce por um tempo, porque o importante é o coletivo. É isso que difere da formação individualista do mundo capitalista. Ah, vamos chamar as pessoas para discutir, porque não sei o quê, e aí, então vamos montar esquemas de divulgação e marketing para atingir, né, individualmente as pessoas. Esse é o esquema, porque ninguém pensa pelo coletivo. Ao contrário do que acontece nas comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais, antes é o coletivo, antes de qualquer coisa coletiva. Então, nesse sistema de revezamento, alguém fica com as crianças e aí, portanto, alfabetiza, letra, ainda educa em princípios cooperativos e libertários, mesmo sem nunca ter ouvido falar de anarquismo. O que é isso? Os trabalhadores não são imbecis, as crianças não são imbecis, as pessoas não são imbecis, estão imbecilizando as pessoas. Agora, é contra isso que a gente tem que se posicionar. Por isso que eu também deixei de atuar na universidade. Atuo em coletivos. Sarau do Binho, União à Caixa, de Saúde Pública, Escola Biayala de Feminismo, também na Zona Sul, o projeto Trecho 2.8, de fotografia com pacientes de saúde mental e moradores de rua. É esses que eu, no meu ponto de vista, isso é muito pessoal, é nesses âmbitos que eu agora tenho a liberdade de poder botar minha energia e dialogar com eles, como foi no começo da minha trajetória, nos anos 70. Então, assim, digo para vocês, olha, vai para a escola? Ótimo, precisa conhecer uma consciência radical do que é a escola, porque aí sim você pode criar problemas. Se você se acomodar à roda viva, aí acho que a gente fez alguma coisa errada, né? Então, se eu pudesse, explodiria todas. Adoraria fazer isso, né? Porque assim, tem que se reinventar? Sim, a começar por esse quadrado cartesiano das cadeiras enfileiradas. Por que o círculo de cultura no Paulo Freire é tão fundamental? Porque a relação é horizontal, é em círculo. Toda a comunidade tradicional sabe disso. Agora, se virar, né, formação de formadores de cursos, que nem essa história da internet e YouTube, né? Os caras ensinam a fazer curso para aqueles que vão fazer curso e tal. Eles entenderam como é que funciona a pedagogia. Tudo curseiro. Eu costumava chamar de troqueiro, né? Você tirou 5 é 10. Né? Você percebe como é o sistema e age de acordo com ele. Legal, tá, mas e a sua autonomia, a sua autoformação, para onde vai? Marcos, a gente vai precisar concluir. Parabéns, Marcos, pela fala. Tá bom ouvir. Artemisia, ruda alecrim, cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão, aroeira, aroeira, Artemisia,
a cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e tete de leão, e aroeira e manjericão, feijão fedegoso e mamona, vassourinha e chiquitipá. Eu giramucongo, eu giramucongo, Guaraná, aroeira, pra curar, mamãe terra, mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar.